Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que a bondade e a misericórdia do Senhor permaneça sempre pertinho de cada um de nós. Eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo, que faça sua inscrição aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com quase 1000 inscritos. Se você ainda não é um inscrito, faça parte da nossa história, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a alcançar o número de 1000 inscritos no nosso canal. Hoje nós faremos mais um comentário de um dos livros da Bíblia. O assunto de hoje é o livro de Jeremias, o profeta das lágrimas. O livro de Jeremias é o 24º livro da Bíblia, é o segundo entre os profetas maiores e este é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, vamos falar um pouco sobre a história do nosso irmão Jeremias e conhecer um pouco mais sobre este extraordinário profeta e servo de Deus. Acompanhe na sua tela. Biografia de Jeremias. O Senhor estabelece, é o significado do seu nome. Ele era um benjamita de Anatote e era filho do sacerdote Ilquias. Alguns estudiosos acreditam que este Ilquias seria o mesmo sumo sacerdote que encontrou o livro da lei, entregou ao rei Josias e houve aquela grande reforma na adoração na tribo de Judá. Porém, isso é uma história difícil de ser provada, mas o certo é que o pai de Jeremias era sacerdote, então Jeremias seria um futuro sacerdote na tribo de Judá. Porém, Deus o chamou como profeta. Nós temos aí o tempo dos fatos. Nós temos aí uma sequência, a linha do tempo dos nossos livros históricos, que vai de Gênesis até o livro de Esté. E a história de Jeremias está registrada especificamente no livro de 2 Reis. Nós temos aí o seu período histórico em 2 Reis, do capítulo 22 ao capítulo 25. Então, Jeremias viveu nessa época a história da tribo de Judá. Jeremias profetizou 60 anos depois de Isaías, e seu ministério durou cerca de 40 anos. Foi contemporâneo dos profetas Sofonias e também de Abacuque, isso no início do seu ministério. E também foi contemporâneo de Daniel, mas já no finalzinho ali do seu ministério. Aí abaixo, meus irmãos, nós temos os 5 últimos reis da tribo de Judá. Todos eles são importantes, mas para a nossa lição, os 3 últimos são os mais importantes. Esse Jeoaquim, ele se tornou rei nomeado pelo faraó do Egito. Na época, a tribo de Judá estava subordinada ao Egito, porque havia perdido uma guerra, e Judá se tornou uma província do Egito. E logo depois o Egito foi derrotado pelo Império Babilônico e Judá passou a ser subordinado da Babilônia. Porém, houve uma certa resistência ali por parte do rei Jeoaquim e a Babilônia acabou invadindo a tribo de Judá e foi nesta ocasião que começou a primeira fase do exílio. Isso é importante nós compreendermos. O exílio não aconteceu de uma única vez, mas em 3 fases. A primeira fase foi na época de Jeoaquim e foi nessa época que foi levado uma grande parte da população, entre eles foi levado Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos dos nobres e também uma grande parte dos tesouros. O nosso próximo rei aí é o rei Joaquim. O rei Joaquim, também chamado de Jeconias, assumiu o trono de Judá, mas também sofreu um segundo ataque da Babilônia, e mais uma parte do povo foi levado cativo. Nesta segunda fase do exílio, foi levado Ezequiel, que se tornou futuramente o profeta Ezequiel. E o último rei que nós temos aí é Zedequias. Este foi nomeado pela própria Babilônia no objetivo de controlar a cidade, porém Zedequias começou a fazer acordos políticos e militares com outros países. Aí a Babilônia perdeu a paciência com o povo de Judá
e furou os olhos de Zedequias, matou seus filhos, destruiu o templo, incendiou Jerusalém, e aqui ocorreu a última fase do cativeiro, né? A última fase do exílio, quando levaram as últimas partes do povo para a Babilônia e deixaram em Jerusalém apenas os mais pobres. Meus irmãos, é preciso nós entendermos estas fases para que nós possamos compreender bem o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, ele não é muito fácil de ser entendido, uma vez que as profecias de Jeremias, ele inclui em suas profecias não 3 fases do exílio, mas como ele considera o exílio como um só. Então acontece a primeira fase do exílio e Jeremias continua profetizando que o exílio ainda vem. Então ele não diz a primeira fase, segunda fase ou terceira fase. Mas para nós entendermos melhor o seu livro, é preciso ter isso em mente. O exílio aconteceu em 3 fases, em um período mais ou menos de aproximadamente 20 anos, entre a primeira ida do povo sendo levado para a Babilônia, até a última, quando foi destruído o templo e também toda a cidade na ocasião de Zedequias. Amém? Na sequência, meus irmãos, vamos falar agora sobre o chamado do profeta Jeremias. Meus irmãos, Jeremias é um dos seletos da Bíblia Sagrada que foram chamados ainda antes do ventre, ou no ventre. A Bíblia Sagrada nos diz que teve este mesmo privilégio o nosso irmão Sansão, o profeta Isaías, João Batista, Paulo também teve este mesmo privilégio, e o profeta em estudo, nosso irmão Jeremias, foi chamado antes do ventre. Acompanhe na sua tela. Meus irmãos, nós temos aí o chamado de Jeremias e uma parte aí da sua chamada, Jeremias capítulo 1 e verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes do ventre, revela a onisciência de Deus. Onisciência significa um saber absoluto, antes ou depois que aconteça, ou seja, sabe todas as coisas. Em outras palavras, Jeremias já vivia na mente divina. Nós temos aí embaixo dizendo que Deus santificou a Jeremias, né? Te santifiquei, que é o mesmo que te separei. Deus separou Jeremias para 2 coisas. Primeiro, foi separado como profeta para todas as nações e também foi separado como profeta para Judá. Meus irmãos, é importante observar no texto de Jeremias que ele sempre usa a expressão filhos de Israel. Mas no livro de Jeremias, esta expressão significa tribo de Judá. Ele chama de filhos de Israel, que não está errado, os da tribo de Judá, porque na ocasião aqui, a tribo do norte, o reino do norte, já tinha sido levado para a Síria. Então não tinha como Jeremias estar profetizando também para Israel, para a tribo do norte. Então, quando se lê no seu livro Filhos de Israel, ele está se referindo exclusivamente, quase que em todas as referências, à tribo de Judá. Na sequência, meus irmãos, nós temos aí a sua mensagem, que está no capítulo 1 e verso 10. A Bíblia usa aí pelo menos 4 verbos para exemplificar como seria a sua mensagem. A sua mensagem seria para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Como nós estamos vendo aí, meu irmão, tem 4 verbos negativos e 2 verbos positivos que exemplificam aí a chamada ou a mensagem de Jeremias, o que já nos dá a entender que a sua mensagem, na sua grande maior parte, será apenas uma mensagem difícil, seriam mensagens duras de serem entregues, duras também de serem ouvidas. Jeremias também recebe uma promessa e também um encorajamento da parte de Deus. No versículo 8, a Bíblia diz: estou contigo para te livrar, uma promessa de Deus para Jeremias. No capítulo 1 e verso 9, ponho minhas palavras em tua boca. Jeremias disse que era uma criança, né? E realmente era. Muitos historiadores dizem que ele teria ali entre 12 a 15 anos de idade. São idades que variam dependendo da bibliografia que se lê. E Jeremias 1,18, tenho
te ponho como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Uma forma aí como Deus estava dando encorajamento para o seu servo. E na sequência nós temos aí as duas visões que são apresentadas já no início do livro de Jeremias e que nos trazem dois grandes propósitos na vida de Jeremias. Primeiro, nós temos aí à nossa esquerda a vara de amendoeira que Deus lhe mostra. Entre muitas explicações que muita gente dá para a vara da amendoeira, o importante é nós sabermos o que ela significava. No caso aqui, significava que a palavra em Jeremias iria florescer e iria se cumprir, porque Deus velava pela sua palavra para cumprir. E do outro lado, nós temos uma segunda visão de Jeremias, onde ele viu uma panela fervendo, que significava a principal mensagem de Jeremias para o povo de Judá, que seria o juízo derramado através da Babilônia. Meus irmãos, agora que falamos sobre o profeta Jeremias, vamos falar agora sobre a sua mensagem. Meus irmãos, o profeta Jeremias tem um diferencial na sua mensagem, aonde Deus o colocava como a própria mensagem. Semelhante a nós, a igreja, que somos testemunhas de Cristo e uma carta viva para que o mundo conheça Deus, Jeremias, ele era a mensagem. Quem olhasse para Jeremias não precisava que Jeremias abrisse a boca, porque ele mesmo era a mensagem de Deus. Então, além de ele profetizar verbalmente, quem olhava para ele via a mensagem de Deus. Há um texto que a Bíblia diz que Deus ordena a Jeremias a pegar jugos, está aparecendo aí na sua tela. Esse jugo deveria ser mandado para os reis vizinhos ali de Judá, com o objetivo de informá-los de que quando a Babilônia viesse para atacar os reinos, todo mundo deveria se entregar, porque esta era a vontade de Deus, que todos servissem a Babilônia. E Jeremias pegou esse jugo, colocou sobre os seus ombros e andava pela cidade de Judá, andava ali pelo meio da tribo. Então, tanto Jeremias pregava de forma verbal, como quem olhasse para Jeremias, mesmo que não ouvisse a mensagem, via ele com um jugo sobre os seus ombros, o que rapidamente lhe via a informação de que muito em breve o exílio chegaria e toda a nação seria subjugada pela Babilônia. Então, meus irmãos, a profecia de Jeremias incluía uma forma verbal e também uma forma prática e didática, onde o próprio profeta era uma mensagem de Deus. Meus irmãos, falando agora da mensagem propriamente dita das profecias de Jeremias, nós dividimos ela em duas partes. Você deve considerar o meio ali, quando o exílio acontece de fato e finaliza, que já é na terceira leva do povo para a Babilônia. Ali, quando o templo é destruído, quando Jerusalém é destruído, então antes dessa destruição, antes da terceira fase do exílio, é uma mensagem de Jeremias, e após a terceira fase, quando o povo já está dentro da Babilônia, é a segunda parte das profecias de Jeremias. A primeira parte, meu irmão, que é a mensagem pré-cativeiro, esta mensagem ela é uma mensagem dura. Jeremias, já iniciando no seu livro, no capítulo 2 e no versículo 13, ele nos diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Primeira maldade: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Quando Jeremias está dizendo que o povo deixou a Deus, está falando de apostasia, a primeira maldade. A segunda maldade: e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Ele estava falando aqui, o povo parou de beber da água que Deus dava e começou a beber de outras águas. Ele estava falando de idolatria. Então, as duas maldades que o Deus estava, através de Jeremias, mostrando para o povo que eles mereciam o exílio, era por causa principalmente da apostasia e também da idolatria.
Meus irmãos, a mensagem de Jeremias não era uma mensagem com possível livramento. Na verdade, o povo já estava julgado e condenado por Deus. O povo sofreria o exílio independente de qualquer situação. Essa convicção está em Jeremias, no capítulo 9, a partir do verso 13 até o versículo 22. A Bíblia ainda diz mais, a Bíblia diz que mesmo que Samuel e Moisés intercedessem pelo povo diante de Deus naquele momento, Deus não ouviria. Então olha como a situação estava grave. Deus então fala para o povo: vocês serão exilados e levados para o cativo na Babilônia. Meus irmãos, este processo, as 3 fases de levada do povo para o cativeiro, incluiu guerra, sofrimento, doença, morte, peste, espada. Tudo que você possa imaginar que uma guerra pode trazer era o que o povo de Israel iria viver. O profeta Jeremias chorava demais porque ele amava o povo de Deus e aquilo lhe causava um sentimento de tristeza muito grande. Então Deus convida o profeta Jeremias para que ele descesse até a casa do oleiro, para que ele pudesse ver o que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Deus convida Jeremias para olhar que Deus estava quebrando Israel com o cativeiro para poder depois fazer um vaso novo. Veja na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, Jeremias capítulo 18, do verso 1 até o 11, nos dá a entender toda esta história. Olha só uma parte da referência aí. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí olha o que Deus diz para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós percebemos aí, meus irmãos, pela figura, do vaso e do oleiro, que o exílio era um processo de Deus para quebrar Israel, para que Israel fosse refeito novamente, para que se tornassem a nação que Deus esperava que eles fossem. Então, meus irmãos, se dentro desse processo esperava uma melhora, significa que haveria arrependimento, haveria reconciliação, o povo iria perceber que havia pecado contra Deus, em algum momento iria se converter. Então Deus dá uma segunda visão para o profeta Jeremias, ou uma outra visão entre muitas que ele teve, para poder exemplificar o que iria acontecer com aqueles que se arrependessem. Olhe na sua tela. Nós temos aí, irmãos, uma visão que está registrada em Jeremias capítulo 24, do verso 1 ao verso 10, que seria um cesto cheio de figos. Nós temos aí na visão de Jeremias 2 tipos de figos. O primeiro eram os figos bons, que são aqueles que se arrependeram ou que se arrependeriam no futuro. Seriam levados cativos, mesmo que se arrependesses, porém não seriam mortos e a sua descendência voltaria para Jerusalém. E no mesmo cesto, ou seja, no mesmo agrupamento de pessoas entre o povo de Judá, haveria também os figos ruins. Estes seriam uma maldição aonde quer que eles estivessem. E o Senhor mandaria a espada, a fome, a peste, até que todos estes fossem consumidos, o que incluía também a nobreza e até mesmo o próprio rei que vivia nesta época. Assim, meus irmãos, Deus traria juízo sobre o povo de Judá, mas também salvaria os remanescentes, os figos bons na visão de Jeremias. Certo, meus irmãos, que as mensagens de Jeremias eram mensagens difíceis de serem pregadas e também difíceis de ser ouvidas. Eu ouso a dizer que as mensagens de Jeremias possivelmente sejam as mais tenebrosas de todo o Antigo Testamento.
Jeremias profetizou contra a casa real, Jeremias profetizou contra a liderança religiosa, a qual ele chamava de falsos mestres ou falsos pastores, e ele também profetizou contra diversos falsos profetas, em vários embates que ele teve com cada um deles. No final da sua mensagem, Deus revela para Jeremias o porquê o povo seria levado cativo e também durante quanto tempo. Jeremias capítulo 25, o verso 8 diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra, verso 9, eis que eu enviarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, verso 11, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Meus irmãos, o juízo estava colocado sobre o povo de Judá e Deus não voltaria atrás. Meus irmãos, a segunda metade das mensagens de Jeremias já são as mensagens pós-cativeiro. Não que seja depois, mas durante o cativeiro. O povo de Israel já estava exilado, já estavam morando na Babilônia, e Deus usa o profeta Jeremias para orientá-los de como deveria ser a vida deles residindo na Babilônia. E Deus deu esta mensagem através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 4, uma mensagem aos transportados. Olha a orientação de Deus. Edifiquem casas e habitem nelas. Plantem e colham. Casem-se. Casem os seus filhos e as suas filhas. Tenham muitos filhos e netos. Multipliquem-se e não diminuam. Procurem a paz da cidade e orem pela paz da Babilônia. Meus irmãos, em outras palavras, o que Jeremias estava dizendo é: vocês vão morar na Babilônia por um bom tempo, então acomode-se que a partir deste momento, esta é a vida que vocês terão. Esse período, meus irmãos, como nós lemos na mensagem, duraria 70 anos. Meus irmãos, este povo exilado no Egito era o vaso quebrado na mão do oleiro. Deus, deste mesmo povo, faria um vaso conforme a sua vontade. E por esta razão, Deus usa o profeta Jeremias também para lhes trazer mensagens de esperança. Olha essa, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma palavra de esperança para quem estava exilado. Deus também lhes deu uma mensagem de restauração. Capítulo 30, verso 17. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. Verso 22. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Deus lhes dá primeiro uma palavra de esperança, agora uma palavra de restauração. Mas também Deus lhes dá uma mensagem de conserto. Jeremias capítulo 32, verso 39 diz: eu lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Verso 40. E farei com eles um novo concerto, um concerto eterno, que não se desviarão dele. Meus irmãos, uma das grandes promessas que Deus dá através de Jeremias
é o renovo de Davi, falando do próprio Messias, que surgiria para renovar o povo com o maior renovo que Israel poderia ter. Queridos, as mensagens do profeta Jeremias encerram ou tem uma situação importante no capítulo 36, quando a Bíblia Sagrada diz que Jeremias está preso. Ele dita as suas profecias a um homem chamado Baruque, que escreve toda a carta de Jeremias. Esta carta é lida no templo. Quando os homens ouvem aquela mensagem de Jeremias lida no templo por Baruque, porque Jeremias estava preso, levam aquele livro escrito por Baruque, as palavras de Jeremias, até o rei. O rei ouve um pedaço da leitura e joga no fogo. Ele não aceita as mensagens de Jeremias. Quando Baruque retorna até Jeremias, Jeremias torna a ditar todas as suas palavras novamente e Baruque torna a escrevê-las todas novamente. Sabe onde estão as palavras que Jeremias ditou e que Baruque escreveu? Está aqui, o livro do profeta Jeremias. Meus irmãos, aqui está a mensagem de Jeremias para nós. Antes do cativeiro e depois do cativeiro está toda a nosso alcance. Palavra poderosa para a edificação da sua igreja. Meus irmãos, vamos falar agora sobre os desafios ministeriais do profeta Jeremias. Alguém escrevendo sobre os desafios de Jeremias certa vez disse as seguintes palavras. Acompanhe na sua tela. Nunca foi posto sobre um homem mortal fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida e intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo. Mas a tragédia da sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca de amor. Essas palavras são de Farley, está num trecho da Bíblia Pentecostal. Meus irmãos, eu gostaria de dividir com vocês algumas situações difíceis pelo qual passou o nosso irmão Jeremias, que trouxe um grande fardo ao seu ministério. Primeiro, eu gostaria de falar sobre 3 limitações que foram colocadas por Deus a Jeremias. A primeira limitação era que Jeremias não podia casar e nem podia ter filhos. Jeremias capítulo 16, verso 2. Não tomarás para ti mulher, nem terá filho, nem filhas neste lugar. A razão para isso está no versículo de número 4. Deus disse que quase todos os filhos em Israel morreriam, por isso Deus queria poupar Jeremias de passar por mais este sofrimento. A segunda limitação que Deus impôs sobre Jeremias foi a limitação de não lamentar pelo povo. Está no versículo de número 5. Porque assim diz o Senhor: não entre na casa do luto, nem vá a lamentar, nem te compadeças do povo. A terceira limitação que Deus impôs sobre Jeremias é que, além de ele não lamentar, ele também não podia festejar. Versículo de número 8. Nem entre na casa do banquete para te assentares com ele a comer e a beber. Meus irmãos, Deus impôs estas limitações a Jeremias, o que era também como um sinal de mensagem para o povo. Tudo que Jeremias pregava e vivia era uma mensagem de Deus para o povo. Mas esta situação ministerial trouxe um grande fardo de solidão para o profeta Jeremias. Ele foi um homem muito solitário, com poucos amigos, o que certamente aumentou muito o fardo que ele carregava. Continuando, meus irmãos, falando do sofrimento do profeta Jeremias, o profeta Jeremias tinha um ministério regado em lágrimas. Acompanhe na sua tela. O profeta das lágrimas. Olha essa referência aí, no capítulo 9, verso 1. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas,
e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Meus irmãos, quão grande era o sofrimento deste profeta. Eu trouxe aí para os irmãos algumas referências que trazem os maiores sofrimentos, as situações de ápice pelo qual viveram o nosso profeta Jeremias. Jeremias capítulo 20, verso 2, os sacerdotes o espancaram e o amarraram no cepo. Jeremias capítulo 26, ele sofre ameaças de morte por profetizar a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 36, estava preso na ocasião em que escreveu o seu livro. Jeremias capítulo 37, os príncipes o feriram e o prenderam no calabouço. Jeremias capítulo 38, lançaram Jeremias no poço e ficou atolado em lama. Meus irmãos, continuando ainda sobre o sofrimento deste profeta, ele também foi bastante rejeitado em meio do seu povo, incluindo os amigos e também família. A Bíblia Sagrada nos diz em Jeremias capítulo 20 e versículo 10, todos os meus amigos íntimos estão esperando que eu tropece. Ele também foi rejeitado pela sua própria família. Jeremias capítulo 12 e verso 6, Deus disse para Jeremias, até mesmo seus irmãos e sua própria família traíram você e o perseguiram aos gritos. Não confie neles, nem quando dizem coisas boas. Meus irmãos, mesmo que a mensagem seja de Deus, não significa que o povo quer ouvir. Denunciar os pecados de quem não quer se converter só gera ódio e muitas inimizades. O profeta Jeremias era nada patriota. A mensagem dele era de que uma nação estrangeira subjugaria o seu próprio povo. Estas mensagens só causavam muita inimizade e ódio e rejeição contra o profeta Jeremias. Me permita lhe dizer uma coisa. Dentro da igreja é mais fácil alguém que não tem compromisso, que não faz a obra, alguém que não trabalha, ser honrado, do que aquele que aponta pecado e que prega a verdade, ser honrado por alguém. Foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias. Doou a sua vida inteira no ministério de muito sofrimento, mas não foi honrado por homem algum. Por isso, não podemos esperar tal honra. Porém, Deus honrou o profeta Jeremias. Deus honrou o profeta Jeremias quando fez cumprir cada uma das suas palavras, porque lá no princípio da sua chamada, Deus mostrou para ele a amendoeira e lhe disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Uma outra honra que Deus deu para o profeta Jeremias foi que quando o general da Babilônia o encontrou, Jeremias teve a liberdade de escolher se queria ir para a Babilônia ou ficar na sua própria terra. E Jeremias escolheu ficar em Jerusalém. Meus irmãos, o profeta Jeremias foi um profeta extraordinário e digno de se tornar um exemplo, um modelo de vida cristã para cada um de nós. Aqui finalizamos mais um dos nossos comentários, que esta lição da vida de Jeremias possa ser aplicável à sua vida, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.